Bem-vindo ao último Conexão Empresarial de 2015, o ano que insiste em não acabar, o ano que vai entrar para a história do Brasil, como todas as mazelas que nós temos experimentado, seja na economia, seja na política, seja nas questões institucionais desse país. Mas o brasileiro é forte e ele é sagaz. Por isso, para terminar esse ano, não dá para terminar chorando e lamentando. Nós trouxemos aqui uma bancada de especialistas para falar como vencer 2016. Já comemoramos o Natal e estamos na antessala aí do Ano Novo. Então, conexão diferente, sem a tradicional bancada, mas com um time de especialistas. Para isso, nós trouxemos aqui o senhor Wilson Rocha Neto, da RM Consultoria de Negócios, que é economista. E também o Dr. Cleider Robert Rocha Cruz, da Cleider Cruz Advogados Associados, que vai estar falando aí desse aspecto institucional relacionado também às questões trabalhistas. Tem muito debate hoje. Doutor Wilson, seja bem-vindo ao Conexão Empresarial. Uli, mais uma vez é um prazer estar aqui com você e participar desse Conexão Empresarial diferente. Doutor Cleider, muito obrigado pelo seu tempo dedicado ao programa. Eu que agradeço e vai ser um prazer muito grande estar discutindo, debatendo aqui, né, temas relevantes para a sociedade. O doutor Wilson aqui, a ceia de Natal foi boa? Foi boa, muito boa. É, lá na casa foi boa também? Papai Noel está por chegar, mas estamos na expectativa boa. O Papai Noel tem que chegar para o Brasil, né? Wilson, 2015 insiste em não acabar. Né? Certo. Nós mudamos aí o ministro da Economia, tiramos um austero, entramos um aí perdulário, que é a minha opinião. O que é que nós temos para 2016, doutor? Bem, com essa troca agora do ministro da Fazenda, muda, né, de um polo para o outro, basicamente, a vertente da economia que possivelmente vai ser adotada. Né? O Joaquim Levy, ele tinha uma corrente mais voltada, mais ortodoxa, mais para aquele arroxo econômico, certo? De equilibrar as contas. E o novo ministro da Fazenda, ele já parte para uma linha diferente, em que ele entende que o Estado, nesse momento de crise, ele não deve restringir tanto esse gasto, né? Como uma forma de alavancar a economia, né? Já que a iniciativa privada, né, com esse cenário totalmente ruim, não faz. Então ele entende, talvez, que o Estado ele tem que assumir esse papel de protagonista e continuar a fazer a roda girar, a roda da economia girar. Nós tivemos uma situação, o doutor Cleider estava conversando antes, que foi o seguinte: essa crise ela é um eco que vem de 2008, né, doutor Cleider? Exatamente. E o senhor entende que para a gente discutir até as questões empresariais e as questões aí que está vindo em voga da flexibilização do trabalho, nós temos que ir lá fazer uma releitura do que aconteceu em 2008. Qual que é a sua releitura? É inegável, né, que a crise, ela nasce de uma crise hipotecária nos Estados Unidos em 2008. Subprime, né? Que isso vem a calhar mundialmente em 2009 com essa dispensa desenfreada de trabalhadores, essa dispensa. Realmente as empresas não conseguiram realmente se estabelecerem, se firmarem a partir dessa crise. Houve uma dispensa imensa, em grande escala, e exatamente que veio culminar nessa falta de dinheiro, falta de emprego, né? Só para alguns dados, 168 milhões de pessoas em 2008 foram desempregadas, estiveram desempregadas e cerca de 15 milhões estiveram naquela classe de subemprego, ou seja, aquele emprego que não te dá todas as garantias como trabalhador, tudo derivado dessa crise de 2008, norte-americana. Que o ex-presidente Lula falou que era marolinha para nós. De fato não foi, né? E onde vem a calhar, qual que vem ser a dificuldade no direito do trabalho em relação a essa crise? É porque nessa crise vem a se discutir essa questão de flexibilização da lei trabalhista, motivada por um entendimento neoliberalismo, um capitalismo pujante, que vem dizendo o seguinte: nós temos que flexibilizar, melhorar, reestruturar as condições, os direitos trabalhistas, para daí a gente poder equacionar a crise, para a gente poder dar mais condições das empresas subsistirem e reagirem, né, do modo geral, à crise. Só propor um cenário
macro aqui e eu gostaria da opinião de vocês. Nós temos uma situação que o Brasil, assim, parece que quando dá para dar errado, está dando errado. Então, antigamente, todo mundo torcia para o petróleo cair de preço. O petróleo chegou aí no barril, Os menores passado, $36 o barril. Só que como a gente quer explorar o pré-sal está ficando inviável agora. Então, aí você tem uma cadeia produtiva que está se arrebentando. E aí nós temos uma situação. O Brasil ele enfrenta um concorrente, segunda maior economia do mundo, hoje a China, que não tem respeito nenhuma à legislação trabalhista. Chamar aquilo de economia de mercado é rir da nossa cara. Então, agora criaram o tal do socialismo de mercado que ninguém sabe o que é isso. E aí eu quero fazer uma pergunta. O Wilson depois já te fazer essa pergunta. O Brasil ele tem necessariamente hoje um problema. Você tem um encargo sobre a folha pesado. E aí vamos trocar. Uma coisa são os reflexos que eu tenho sobre a folha de pagamento, que é alta, e eu tenho a legislação trabalhista. Eu já tenho a tentativa toda em 2015 do governo federal de onerar a folha e onerar agora, vão ressuscitar a CPMF. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, e depois aproveitar o gancho, Wilson, se eu tenho por um lado os empregadores falando assim, eu preciso melhorar o custo da folha, e por outro eu tenho os trabalhadores assim, mas eu quero manter minhas garantias. Para que lado a balança do governo está pesando? Um governo de esquerda. Bem, o que o governo ele pensa em fazer, né, da forma como eu vejo hoje? Ele tenta arrecadar, certo, a maior quantidade de recursos possíveis, e aí ele joga, né, assim como qualquer outro setor da economia, assim como qualquer outra parte do que ele consegue alcançar, ele onera esse trabalhador. E isso faz com que o Brasil em si, né, ele perca competitividade, por exemplo, em relação à China, né? Lá, claro que a gente tem N situações, são situações que, igual você falou, realmente não tem nem como explicar, certo? Mas o trabalhador lá, ele consegue ser muito mais competitivo que o trabalhador do Brasil. A pergunta é, ele é mais competitivo porque o custo dele é menor, ele é mais competitivo porque a produtividade dele é melhor? O custo dele é menor, né? E aí você também entra... Isso é um ponto, né? O Dr. Cleiton vai conseguir falar isso com toda a propriedade, né, da questão de lei trabalhista, que lá não existe. Mas, em contrapartida, na China, o que você onera da folha do seu trabalhador é infinitamente menor. Dr. Cleiton, você fez uma colocação que eu achei interessante. Vamos separar o trigo do joio. Uma coisa é salvaguardar os direitos do trabalhador, que é cláusula pétrea na Constituição, a dignidade da pessoa humana. Outra coisa são os reflexos dos encargos sociais sobre a folha de pagamento. E aí? Como é que eu divido isso na cabeça do empresário ali? Daí que é o ponto. Aí é a liga. Porque, na verdade, essa dignidade da pessoa humana... Dr. Cleiton, é porque agora o meu diretor me chamou. O papo está tão bom que essa diferença é só no próximo bloco. Bem, Conexão volta para o seu segundo bloco, hoje com a bancada de especialistas, Dr. Wilson, economista, Dr. Cleiton, advogado. Dr. Cleiton, no bloco anterior você falou que esse era o ponto, a separação entre direito trabalhista e os encargos. E como é que o governo, como é que fica na cabeça do empresário essa discussão? Exatamente isso. Esse posicionamento capitalista, neoliberalista também, fica batendo na tecla de flexibilizar, né? Em face da crise, da dificuldade financeira que as empresas vêm enfrentando aí no seu cotidiano, fica a ideia de flexibilizar, ou seja, tirar aquela rigidez da norma trabalhista para daí tirar uma sobrecarga da empresa, para daí a empresa subsistir com essa ideia e aí continuar a geração de emprego e manter a geração de emprego. Mas o senhor é contra isso, o senhor é a favor da redução dos encargos sobre a folha. Então, essa visão neoliberal e capitalista, assim, não soa bem, pelo menos na minha visão. Tanto é verdade porque nesse decorrer histórico aí da luta social, né, dos trabalhadores buscando
à custa de muito sangue, de muita luta, os seus direitos, a consolidação dos seus direitos sociais. Isso se deu na Constituição, notadamente, de 88. Por isso que eu sou contra, porque eu acho que a gente tem que defender com rigidez essa luta mesmo. Então, o trabalhador conquistou esse direito social e esse direito social não pode ser retirado em face da crise. A crise econômica se dá, acontece, mas o trabalhador não pode ser prejudicado em relação a isso. Mas nós temos um risco grande, e aí eu vou fazer a pergunta, o Wilson, depois eu volto para o senhor. Nós temos uma situação seguinte, está ficando difícil manter emprego. Chovendo menos, o governo ainda mudou a alíquota do PIS e COFINS, está mudando lá de novo a adequação sobre a folha. Hoje o reflexo da folha já é de 68%, fora alguns provisionamentos que existem, né? O governo não sinaliza boa vontade de desonerar a folha de pagamento. Você concorda comigo? Concordo, plenamente. Se não tem assim, os empresários só têm um caminho. Se eu não consigo desonerar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que flexibilizar. E aí, doutor? Para que lado que nós vamos? Bem, Porque ele vestiu a roupa do socialismo hoje com esse neoliberalismo. Mas você que é um keynesiano de carteirinha, keynesiano é uma corrente de economistas que defende intervenção mais profunda do Estado no mercado. Eu não sou keynesiano. De crise. Eu não sou keynesiano, não. Mas o meu keynesiano do coração aqui. E aí, nós temos um problema agora, né? E essa é a discussão que nós viemos trazer aqui. Nós temos um governo que não reduz custo, né? E muito pelo contrário. E nós temos um setor produtivo que precisa produzir. Qual que vai, na sua opinião, o que vai prevalecer em 2016? Bem, só fazendo um gancho com o que o Dr. Kleider falou a respeito dos trabalhadores e da conquista, né? Essa luta dos trabalhadores, ela nasce lá na Revolução Industrial, né? Principalmente lá na Inglaterra, onde os trabalhadores eles não tinham direito algum, né? A jornada de trabalho, 16 horas. 16, 18, 20 horas, né? Então isso que os trabalhadores hoje conseguiram vem realmente de um período de muita luta, né? Não isso já é histórico, certo? Mas trazendo isso para o mercado de agora, na minha visão, já que o Estado não quer assumir essa redução de custo, o Estado deveria realmente buscar intervir na economia, fazendo com que a geração de emprego voltasse, correto? Por exemplo, de qual forma, e o governo já atuou em algumas vezes, né, até em períodos recentes, né, se você começar a analisar a intenção, por exemplo, do BNDES, aí a gente sabe que na verdade já não é assim, né, tem muita confusão dentro do BNDES, mas o BNDES ele seria um banco, certo? O próprio nome dele já diz, para ajudar o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Mas não seria paliativo? Porque eu estaria fazendo injeção de economia, mas a estrutura de custo não está mudada. O Estado vai ter que assumir essa estrutura, né? O BNDES ele empresta uma taxa muito baixa, certo? Que nós pagamos uma diferença, né? Porque o subsídio nós pagamos. O subsídio a gente vai pagar. Mas o BNDES, quando ele tende a atuar, é justamente para que ele dê essa injeção de capital na economia e passe para a iniciativa privada depois a vontade de querer desenvolver. Se você buscar lá em 2010, 2011, quando a gente teve um período ruim também na economia, o BNDES surgiu, né, em parceria com os bancos. Banco anticíclico. Isso, exatamente, oferecendo linhas de crédito. Aí você tinha, por exemplo, Progerem, Procaminhoneiro, eram linhas específicas para fomentar aquele desenvolvimento, dar condições para a iniciativa privada voltar a ter o interesse em investir no nosso país. Vou pegar um assunto seu e perguntar ao Dr. Kleider, você vai me dar liberdade? Nós estamos, tecnicamente, já podemos chamar de depressão. Depressão que é uma recessão prolongada, né? Você teve um PIB negativo, quase 4% em 2015 e já tem uma projeção de 3,5% para 2016. Se eu tenho uma recessão, eu vendo menos. Se eu vendo menos, eu tenho menos faturamento, pago menos imposto, arrecado menos, o governo vai aumentar lá e aí eu não consigo manter os trabalhadores. E aí nós voltamos a essa questão. Como manter emprego com a legislação atual? Penso que a solução, de forma alguma, seria
essa flexibilização. Então, eu sou contrário mesmo. Mas qual que é o caminho? Para você ter uma ideia, alguns dados, nos Estados Unidos eles motivaram essa flexibilização da legislação trabalhista exatamente com vistas em quê? Em reestruturar a economia, melhorar o emprego. E durante as pesquisas apontaram o quê? Que foi exatamente o contrário. 5% foi o índice elevado do desemprego. A partir do momento que você flexibilizou, você tirou efetivamente condições do emprego. Foi exatamente o inverso. Então, essa flexibilização trabalhista, ela nos aponta exatamente o índice de desemprego subindo e não diminuindo. Então, essa crise, a solução viável, pelo menos a meu ver, é a gente poder desburocratizar a máquina, por exemplo. A folha de pagamento hoje, 60% a 70% são impostos, encargos sociais. Então, isso onera. Isso para uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, seja ela qual for, de fato ela sente, ela sofre as consequências desse encargo absurdo. Então, o governo, mesmo com a crise, tem que ceder. É necessário que se ceda para reestruturar as empresas, porque o caminho não é prejudicar o que já vem como avanço no direito do trabalho. Porque se você flexibilizar, você vai estar ofendendo a Constituição Federal e diretamente os princípios básicos do direito do trabalho. E isso não é a solução. Doutor, nós vamos continuar discutindo no próximo bloco e eu espero que você continue nos assistindo aí. Voltamos para o último bloco do Conexão Empresarial, conexão diferente, fazendo uma releitura de 2015, fazendo uma discussão de 2016, e o ponto principal é o seguinte: como é que eu faço, como é que nós iremos fazer para manter o emprego do seu colaborador? Como é que a sua empresa pode dar o pulo em 2016? Wilson, nós temos uma situação que parece que o Brasil está correndo atrás do rabo, né? Certo. Aonde o governo aumenta o seu custo da sua máquina e ele quer aumentar o custo, de certa forma, para fazer injeção de liquidez no mercado, mas como ele não faz de investimento, ele faz em despesa no custeio da máquina, isso continua sobrecarregando e aí isso gera pressão inflacionária. E aí, por gerar pressão inflacionária, os contratos deles são indexados. Nós já batemos aí... Virou uma bola de neve. Virou uma bola de neve, vamos chegar a 11% em 2015 aí de inflação. Então nós temos um problema, são duas variáveis. Nós temos a inflação alta, desde 2002 nós não tínhamos 2 dígitos de inflação, e nós temos uma sequência de desemprego. O doutor Cleider falou que nós precisamos desonerar a folha no bloco anterior. Para desonerar, eu tenho que desonerar o custo da máquina. É possível em 2016, esse governo está aí, fazer essa mudança? Existe outro caminho sem ser esse? Bem, o que ele poderia fazer, além de reduzir a carga dos impostos na folha salarial, né, é reduzir também, ou fazer uma tributação melhor em cima de de toda aquela matéria-prima, certo? Que as empresas usam para produzirem e gerarem os nossos bens de consumo, certo? Então, além de dar uma certa folga nessa folha de pagamento, eles poderiam também dar uma redução da carga tributária frente aos insumos que o nosso país ele usa para produzir os nossos bens, e com isso também gerar um pouco mais de competitividade, porque isso fica muito claro, e você falou muito bem, que essa inflação que a gente tem hoje, ela não é uma inflação de demanda, porque a economia ela já vem retraída, com a taxa de desemprego já elevada, e a gente ainda continua com esse processo de inflação. Então não é porque a população ela vem consumindo mais, né? É justamente porque eu tenho uma inflação de custo, né? Todos os meus produtos, tudo ali, ele é onerado, e boa parte disso a gente sabe que é da arrecadação que o governo faz. Então também seria uma forma da gente puxar essa inflação para baixo e dar mais competitividade
para a nossa economia. Na verdade, a gente, aproveitando os ganchos aí, os bordões do ex-presidente, quando ele fala que nunca na história desse país, né, quer dizer, nunca na história do mundo você tem recessão e inflação alta, né? O Brasil inventa e cria, lança moda. Doutor Kleiner, os cenários apontam de que nós vamos manter essa questão, essa pressão inflacionária, né? Já estão, os otimistas de plantão estão falando assim, ó, da meta, centro da meta 2018, né? Quer dizer, nós vamos passar 2016, 2017 e nós temos essas variáveis, PIB negativo, inflação alta e desemprego. Até agora nós falamos o seguinte, olha, nós fizemos a seguinte discussão, como é que o empregador vai dar a solução, como é que o empregado vai sobreviver. Mas tem uma variável aí, uma brincadeira que eu falo, quem é meu aluno sabe que eu chamo qualquer governo, seja de esquerda, de direita, de centro, a besta do apocalipse só vem para comer o que é nosso, né? Como é que, nessa conta que a gente está falando aí, doutor, e nós temos uma estabilidade institucional no país hoje, nessa conta, a solução, em parte, não é do governo, não? Porque quem está pagando a conta é o empregador ou o empregado, até agora. Não, sem dúvida, a solução parte do governo. Mas é necessário a gente pensar, refletir o seguinte, que essa crise, ela está atrelada muito a essa globalização, né? Uhum. Porque o mundo globalizado, o que é o mundo globalizado? Exatamente a quebra de fronteira, seja política, seja mercadológica, ou seja, a unificação, uma única ideia de mercado, né? Quebrar fronteira, quebrar tradições de países, de regiões e tornar-se tudo único. Isso vem afetando diretamente e vem contribuindo para essa crise, porque com isso abriu-se o mercado totalmente, capital. Colocou a China... Que era impossível também continuar com as barreiras com de as barreiras, proteção. mas essas quebras de barreiras influenciaram diretamente também nessa crise. Pelo menos do ponto de vista trabalhador-empresa. Porque o empresário hoje, para concorrer com o que vem de fora... Produto têxtil brasileiro acabou. Acabou. A China dominou. Então, porque a flexibilização em outros países, ou seja, a inexigência de horas, a inexigência de alguns direitos do trabalhador, faz com que o empresário brasileiro se prenda, ele se ingesse. O produto que ele faz aqui não tem concorrência em relação aos países que flexibilizaram. A nível de preço, né? Em detrimento do quê? Da condição psicológica do trabalhador, da condição de saúde do trabalhador. O trabalho hoje, se a gente admitir essa flexibilização, ele vai virar um produto do mercado. E não a mão de obra que impulsiona. Essa mão de obra vai virar exatamente um produto, mais um produto de mercado. E a gente tem que parar para pensar e entender que essa mão de obra é o quê? É a cereja do bolo. A partir daí, você tem que dar condições, manter as condições do trabalhador para que ele possa viver dignamente, inclusive tendo a sua condição de compra mantida, o seu capital, a sua condição de compra, a sua condição de negociar, de ter as coisas. Então, realmente essa globalização vem afetando essa São crise. duas questões, se permitir. Eu só quero contar uma historinha rápida antes. Reza uma história que, na época do primeiro mandato do governo Lula, ele foi na Fiesp e a Fiesp fez uma proposta com todos os empresários, o presidente estava lá, falou assim, ó, reduza os encargos sobre a folha de pagamento, que na proporção que se reduzia, aumenta o salário do empregado. E o governo pulou fora. Foi a proposta. Foi uma proposta. Pulou fora. Então assim, reduz que eu dou. Em vez de eu, se eu pago para o cara R$1.000 e ele custa para a empresa R$1.800, você reduz aqui que ele vai ganhar líquido R$1.400. Exatamente. Vamos aumentar o poder de compra. E o governo pulou fora. Era o empresário gritando. Não é? Quer dizer, favorecendo. Agora, nós temos um problema no Brasil, porque na verdade, sim, cruamente, na relação econômica, tudo é mercado. Né? Eu tenho o mercado produtor, eu tenho o mercado consumidor, eu tenho o mercado produtor, inclusive para os próprios produtores, né? O oligopsônio, o monoopsônio. E o próprio trabalhador é um mercado, na visão econômica. Né? Só para fazer esse parâmetro aqui.
A questão toda é o seguinte, não há outro caminho, e aí nós temos um problema no Brasil que a produtividade nossa é inferior à produtividade de outros países. Correto. Não vamos comparar com China, mas comparando com Inglaterra, comparando com a Alemanha, a França tem uma discussão lá também de coisa. E você entende que essa questão de produtividade está atrelada à legislação ou não? Ou é a competência mesmo das empresas? Bem, eu acredito que seja boa parte por causa da competência da empresa. Né? Você pega aí que às vezes falta talvez um pouquinho de mão de obra especializada, isso é natural, certo? Mas eu acho que falta também um pouco, né, de competência da própria empresa em entender e tentar fechar essa lacuna, já que ela é a mais interessada em realmente produzir e com isso oferir seus ganhos, certo? Eu particularmente penso dessa forma. Falta tecnologia ali, falta planejamento. Falta planejamento. Você vê isso de forma clara quando você pega aí empresas brasileiras que são grandes players de mercado, né? A Ambev é um caso típico, né, que a gente pode explorar isso de uma forma 100%. Você tem a própria Embraer, que é brasileira e ela compete de igual para igual com empresas que são de países dos Estados Unidos, França, Alemanha. Então, por que as outras empresas não? Por que a diretoria, o corpo diretivo não consegue entender e aplicar isso? Certo? O programa hoje é assim, ele voou, né? Voou, meu tempo já está esgotando aqui, mas nós não podemos terminar o programa, e a direção vai me permitir aí, sem mandar a mensagem aqui de otimismo, de feliz ano novo, de congratulações, porque nós vamos vencer. Doutor Cleider, sua mensagem final para o nosso telespectador. Desejo então aos telespectadores aí, o pessoal que está assistindo em casa, um feliz ano novo. E assim, em meio à crise, em meio a complicações governamentais, em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, de fato, temos que prosseguir, né? Nós temos que prosseguir. Então, esse que é o meu desejo aí. Prossigam tanto os trabalhadores quanto os empresários, respeitando a questão dos direitos trabalhistas, sobretudo, que vamos superar a crise. Essa é a minha mensagem. É otimismo. Wilson, a sua mensagem final. Bem, desejar a todos os telespectadores da Conexão Empresarial e da Docum TV um feliz ano novo, né? Lembrando que na crise a gente sempre, nós temos sempre boas oportunidades. Eu acho que é interessante o empresário entender isso, né? E não desanimar, até porque depois de um cenário de baixa a gente volta para uma crescente. E assim nós vamos encerrar com o Mago Gabriel das edições, colocando uma música de alto astral para vocês aí, celebrando o meu baixista do coração, Dr. Cleider. Gostaria de chamar os entrevistados para ficar de pé e nós vamos desejar para você um feliz ano novo!